Bom, fique de pés em reverência à palavra de Deus. Estamos aqui então no livro de Naum. É só o capítulo 1 também. Naum. Tá bom? Júlio foi muito bem, rapaz. Tá vendo? Tem que dar mais oportunidade pro pessoal, né? Tá vendo? Muito bom, né? Foi muito boa a colocação. Deus abençoe, viu? Muito bom. Achou aí, meus queridos? Olha, como eu estou lendo uma dessas, a Bíblia que a NVI, eu trouxe ela hoje. Eu vou ler então pela NVI, nova versão internacional. Mas você lê na sua aí, Naum, verso 1. Parece que todo mundo achou. Está vendo que vocês são maravilhosos? Começa assim: advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Elcós, uma cidade. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor. Apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Aleluia. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés dos que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Vamos dizer amém? Ó Senhor, obrigado por tua palavra. Que o Senhor fale conosco conforme o Senhor assim determinou, meu Pai, na eternidade. E hoje o Senhor cumprirá esse desígnio no tempo, meu Pai, para esta igreja. Te agradecemos por isso. Frustra todo intento maligno, todo e qualquer, por menor que seja, e nos nossos corações estejam mentes, corações, vontades, desejos, sentimentos, pensamentos, intenções, emoções, todos aguardando a manifestação, a continuidade da ação do Espírito Santo aqui neste lugar, agora por meio da tua palavra. No nome santo de Jesus nós te agradecemos.
Todos digam amém? Amém. Tá. Pode sentar-se agora, meus queridos irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos amados, o título desta mensagem, ou desse sermão, é Disciplina e vingança estão contidos no zelo de Deus. Dá para repetir? Disciplina e vingança estão contidos no zelo de Deus. Muito bom. Disciplina e vingança. Como os irmãos já sabem, eu faço, já tem uns anos, né? Que eu faço minha leitura bíblica em 2 Bíblias de uma vez. Dessa vez eu estou fazendo leitura nessa Bíblia aqui, que é uma Bíblia em ordem cronológica, né? Alguns irmãos já conhecem, outros talvez não. Eu já tinha comprado ela já há alguns anos, mas estava esperando terminar outras Bíblias, né? Para eu começar essa. Então, ao chegar na história do rei Josias, rei de Judá, a gente encontra aqui a profecia de Naum, o livro de Naum. Josias, o rei, foi bisneto do rei Ezequias, tá? Só para os irmãos se situarem aí. Mas eu quero fazer aqui 2 observações antes da gente propriamente começar os tópicos. Primeira coisa, outros profetas junto com Sofonias são Naum, junto com Naum são Sofonias e Jeremias. Então Sofonias, quando eu era pequeno, eu falava, Sofonias, será que ele tocava sanfona? Então, é sério, não estou brincando. Quando eu era criança pequena lá em Icaraí, aí naquela época, os irmãos sabiam, no interior, as igrejas usavam muito sanfona, né? As igrejas usavam muito acordeon. Era um violão, um acordeon. Então tinha esse livro na Bíblia chamado Sofonias. E eu ficava assim, tinha alguma coisa a ver com sanfona. Eu ficava pensando nisso. Mas deixa isso para lá. Eu acho que não é só eu não, várias pessoas. Então, Naum, Sofonias e Jeremias são contemporâneos, são mais ou menos da mesma época, tá? Dos 3, o mais conhecido é Jeremias. Todo mundo sabe quem foi o profeta Jeremias. O livro dele é maior, tem história no livro, tem profecia no livro, né? O livro de Sofonias também tem só 3 capítulos, né? Só profecia de juízo contra Judá, que era o povo de Deus, profecia de juízo contra outras nações, mas no finalzinho do livro de Sofonias tem uma promessa de restauração para o povo de Deus. Isso é importante, tá? Por isso que eu estou colocando aqui. O livro de Naum, a gente já leu só o primeiro capítulo aqui, mas Naum profetiza contra o Império Assírio, contra a Assíria. A Assíria, meus irmãos, se você pegar a história da humanidade, chegar na história dos reis assírios, o Império Assírio, né, alguns irmãos já sabem disso, de vez em quando a gente fala, foi um dos mais terríveis de toda a época da história da humanidade. Eles eram mais do que cruéis. A gente já viu e sabe, né, ou já ouviu, melhor dizendo, eu não gosto de ver crueldade não, mas a gente sabe de muita crueldade, já ouviu falar de muita crueldade, e nos nossos tempos, né, no nosso tempo, mas se pegar a história da humanidade toda, o Império Assírio está lá no top, ganhou o troféu de mais cruel. Não dá nem para falar aqui algumas coisas que eles faziam quando eles venciam uma guerra, como que eles tratavam os vencidos. Mas tudo bem, aí é só uma observação. Naum profetiza os 3 capítulos contra a Assíria. A segunda observação que eu quero fazer aqui, eu quero explicar esse título. Lembra do título? Disciplina e juízo estão contidos no zelo de Deus. Então eu quero explicar a diferença de disciplina e juízo. Quando eu
disser aqui disciplina, eu quero que os irmãos entendam. Eu quero dizer, o Senhor Deus exerce disciplina sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Mas a disciplina de Deus sempre redunda, ou sempre acaba em aproveitamento para a santificação e salvação do seu povo. Então é isso que eu quero que os irmãos entendam quando eu falar em disciplina. Não que signifique só isso, mas para hoje aqui, para o nosso propósito, amém? Entendendo? Então disciplina, Deus exerce sim sobre o seu povo, mas sempre com a finalidade de santificá-lo e salvá-lo, no fim das contas. Quando falar de vingança, eu quero dizer que é o juízo que Deus exerce naqueles que não são dele, no mundo, nos ímpios, e sempre redunda em perdição, nunca em salvação. Então está vendo? Disciplina e vingança, duas palavras diferentes, que podem até em algum momento significar a mesma coisa, mas eu quero diferenciar aqui, mas todas as duas palavras estão contidas no zelo que Deus tem pelo seu nome, pela sua pessoa e pela sua santidade. Que isso fique bem claro para os irmãos entenderem todo o sermão. Então os dois estão contidos no zelo de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. E o zelo aparece para os dois lados. Há vários textos que dizem que a razão de Deus executar juízo é por ele ser zeloso. Aqui mesmo no verso 2, acabamos de ler: o Senhor é Deus zeloso e vingador. Olha aí, ele é um Deus zeloso. Temos Deuteronômio 4, verso 24, temos Êxodo, capítulo 20, verso 5 também. Se achar rápido aí, dá até para esperar para ler. Deuteronômio 4, 24 e Êxodo 20, verso 5. Que aí a gente embasa aquilo que a gente está querendo falar. Quem achar pode ler, por favor. Em alto e bom som. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Esse é Deuteronômio? É isso. Nu. E aí? E o Êxodo 20, verso 5? Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nu. Olha aí. Eu sou Deus zeloso e visito, tá? Hoje mesmo, por um momento, eu não sei o que eu estava pensando. O tempo pode passar 20, 30, 40, 50 anos. A gente até esquece das coisas, mas Deus não. Né? Deus não. Já falei para os irmãos aqui, uma amiga minha gosta de evangelizar. Ela prepara os folhetos, ela mesmo prepara os folhetos, escreve, vai lá na gráfica, imprime, e ela vai lá na rua, e ela vai num aglomerado ali, num posto de saúde, conversa e depois entrega o folheto. Aí alguém foi falar com ela: mas tadinho, idoso, será que Deus... Olha, aí ela diz assim: a pessoa pode ser velha, mas a alma dela não é velha. Deus não esquece de nada. Ela precisa da salvação. Está vendo, meus queridos irmãos? Então Deus é um Deus zeloso. Ele visita e visitará a iniquidade, como está escrito aí. Ele que falou. O outro lado do zelo, aí agora falando dos ímpios, por exemplo, agora o lado dos salvos, o cuidado que ele tem com os que são dele. Deus é tão zeloso que ele cuida de você. Amém. Vamos ver dois versículos também agora no Novo Testamento. João 2,18 e segunda carta aos Coríntios 11, verso 2. João 2,18.
Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostres para fazeres estas coisas? Acho que eu errei. Verso Aqui. 17, né? Vê aí. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Isso aí. Eu errei aqui um versículo. Verso 17, né? Então, lendo aí de novo, lembraram-se os seus discípulos o quê? Do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Olha aí, tá vendo? Vê agora 2 Coríntios 11, 2. Tenho um profundo zelo por vocês, que vem do próprio Deus, zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será seu marido. Isso, numa versão mais tradicional, diz o apóstolo Paulo que ele tem zelo pela igreja com o zelo de Deus. Está vendo, irmãos? Deus é zeloso pelo seu povo, como o pastor tem que ser zeloso com a igreja, com os mesmos zelos de Deus, porque ele vai apresentar, claro, ele não vai dar conta, mas ele vai apresentar a responsabilidade dele, que cada um dá conta de si mesmo a Deus, mas ele apresentará a Deus a sua responsabilidade, a responsabilidade que lhe foi confiada. Mas vamos lá, a disciplina então é boa para o povo de Deus, tá? Mas não a vingança. Para o povo de Deus, a disciplina, mas a vingança não. O Senhor exerce justiça e juízo, tanto no seu povo quanto no mundo, mas enquanto ele apenas executa juízo como disciplina e correção no seu povo, no mundo ele toca o terror. Executando o juízo caracterizado por vingança e destruição que vai ser pela eternidade. É para ficar com medo. Que bênção para nós termos sido eleitos e chamados por Deus para sermos objetos de seu zelo amoroso, que nos disciplina, sim. Mas qual é a finalidade? Parecer com o Filho dele, Jesus Cristo. Amém. Romanos 8, 29. Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Amém. Bênção demais, né, meus queridos irmãos? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre a vingança, tá bom? Então, qualquer pessoa séria e temente que lê esse capítulo que nós acabamos de ler, mesmo que seja lá do mundo, uma pessoa natural, um homem natural, acho que ele fica assustado com essas palavras, né? Eu acho que fica assustado. Mas longe de aterrorizar, o capítulo 1 de Naum mostra ao povo de Deus que o Senhor é zeloso e majestoso. E aqui pode-se até entrar no dilema, pois o mundo de hoje não consegue suportar o nosso Deus, não suporta o nosso Deus. O mundo de hoje não está, vou usar uma palavra aqui que eles dizem, de saco cheio de Deus. E não é só, vamos dizer, claro que o mau testemunho da igreja, mau testemunho de pastores, de líderes, pode até contribuir para isso, mas não importa. Deus tem compromisso primeiro, não é nem com pastor, nem com líder, nem com ninguém. Deus tem compromisso com Ele mesmo. O nome dele que tem que ser exaltado e glorificado. Amém. A preocupação primária de Deus é honrar o próprio nome dele. Glória a Deus. Aleluia. É isso. A coisa mais importante para Deus, já pregamos isso aqui um tempo atrás, é o ser humano, né? Não. A coisa mais importante para Deus é a sua glória. Amém. O próprio Filho de Deus, sendo também Deus, quando esteve aqui, ele sempre ensinou isso: dar honra
e glória ao nome do Pai. Ele dava honra e glória ao Pai. No final da sua carreira, ali em João 17, quando ele vai fazer a sua oração ao Pai, para entregar ali os discípulos, né, vamos dizer assim, a oração chamada oração sacerdotal, ele diz: Pai, agora sim, já estou traduzindo, já estamos no final, agora glorifica-me também, como aquela glória que eu tinha antes, que estava contigo aí, glorifica-me agora de novo. Eu passei esse tempo glorificando a Ti, ensinando a eles a respeito de Ti, mas agora a glória, o Senhor vai me dar a glória. Está na hora de eu ter essa glória de novo. Jesus sabia que estava chegando a hora. Então toda a vida de Cristo, as palavras de Cristo sempre apontavam para a glória de Deus. Nós temos várias pessoas no decorrer da história da igreja que entenderam isso. João Calvino foi um que na sua morte suplicou, pediu para que ninguém nem soubesse onde ele seria enterrado. Claro, as poucas pessoas que foram, não sei, não temos informações de quem, preocupou-se em deixar a Deus a toda a glória, toda a honra. Nem sabe onde foi enterrado ele. A maioria das pessoas nem sabia. Ele não queria saber disso. Queria que a Deus fosse dada toda a honra e toda a glória. Então, mas quando se explica, ou tenta explicar ao mundo a grandeza e o poder de Deus, o que o mundo faz? Se esquiva, evitam continuar a conversa e se desviam do assunto. Como eu estou dizendo, meus irmãos, pode até ter mau testemunho, e cada dia os maus testemunhos de líderes, de pastores, de crentes estão se multiplicando. Mas desde antes, quando não tinha mau testemunho, como tem hoje, eles também não queriam saber de Deus. Eles também falavam mal de Deus e da igreja, de Cristo, e de você e de mim. Nós já não sei aqui todos, né? Mas não conheço todos da época do início, mas quando nós iniciamos a igreja aqui em Belo Horizonte, nós recebíamos às vezes na porta bombas, jogavam lá na porta da igreja, era na porta da rua assim, ali no Piratininga. Então jogavam bombas lá e saíam correndo, quebravam as lâmpadas, xingavam, falavam. Eles não queriam saber de Deus de todo jeito. Falavam de tudo, falavam mal de tudo, e Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que Ele é o que é. Você e eu podemos mudar. Hoje nós somos uma coisa, amanhã podemos ser outra. Que Deus nos livre e nos guarde de voltarmos, né? Revertermos a nossa situação espiritual e querermos dar uma loucura espiritual aí em alguém. Que Deus nos livre. Mas dá em alguns aí. Mas Deus não. Ele não volta. Amém. Não volta, ele nem saiu, né? Ele nem saiu de lá. Ele é o mesmo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando Moisés perguntou assim: Senhor, veja bem, eu vou chegar lá, vou falar no chamado de Moisés, né? Na vocação de Moisés, vou chegar lá e falar: quem me enviou? O que eu digo? Eles vão me perguntar: quem te enviou? Eu vou falar o quê? E Deus falou: eu sou, te enviou. Bom, Deus não era, Deus não foi, Deus não será, Ele é. Deus não existe, Ele é. Aleluia. Então, problema de quem quiser, ou de quem não quiser acreditar que Deus é assim, porque fulano está falando e o outro está falando. Não importa, Deus é Deus, Ele é Senhor. Então, quando é explicado aos ímpios toda a grandeza e o poder de Deus, eles evitam continuar a conversa, se desviam do assunto, não é? Eles ficam com medo e dizem assim: Deus não é assim não.
Alguns entre eles acabaram forjando um outro Deus em sua mente e estão conversando, repassando um para o outro, de sorte que cada qual agora tem seu próprio Deus. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro. É o Deus criado para si mesmo, para se sentir bem consigo mesmo. Irmão, se a gente conseguisse reunir, por exemplo, 3 pessoas diferentes, perguntando como elas imaginam Deus, a gente teria 3 deuses diferentes. Viu? Claro, algumas coisas são igual um do outro, mas eu ser diferentes em outras. Você pode até achar isso um absurdo, mas é assim. Mas sabe qual que é o maior absurdo? É que esses deuses criados pela mentalidade humana estão influenciando as pessoas de dentro das igrejas. Hoje de manhã eu falei isso. De forma que até pessoas da igreja também já evitam ler, ouvir e falar sobre a majestade, o poder e a justiça de Deus. E por que eu disse que isso é pior? Porque ao invés de nós passarmos ao mundo toda a verdade acerca de Deus, isso não foi feito, e o contrário aconteceu. O mundo está conseguindo passar o conceito errado de Deus para o nosso meio. Em nome de Jesus aqui não. Fala amém. Amém. Viu? Para eles, esse Deus da Bíblia, se ele for assim, não cabe no mundo atual. Eles são, ó. Quem é esse Deus da Bíblia na fita aí, ó, como diz aí, né? Na fila do pão, que a Elaine falou esses dias. Eles estão pasmos com gente que ainda acredita nesse Deus bíblico. Pois bem, o verso 2 mostra características desse zelo de Deus que nós vemos aí. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários, manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Olha as características desse Deus bíblico. Se a Bíblia for verdade, todos deveriam temer isso aqui. Se a Bíblia for verdade, todo mundo tinha que ter medo disso aqui. Vou falar para vocês. Quando eu estava lendo isso aqui, comecei a ficar meio assustado. Mas depois eu ri. Eu vou falar porque daqui a pouquinho que eu ri. Eu me lembrei de uma coisa, eu vou falar daqui a pouco. Então, o mundo tenta maquiar e se enganar, dizendo que Deus não é assim, do que admitir o quanto Ele é terrível. Deus é terrível. Aleluia. Glória a Deus. Deus é terrível. Admitir que Deus é terrível necessariamente me coloca numa posição de submissão e humildade, em que eu devo rogar a Ele misericórdia, arrepender dos meus pecados, para que a ira dele se desvie de mim. Mas isso é uma coisa estranha ao mundo, porque submissão e humildade são virtudes que o mundo não aceita e prega contra. O que o mundo diz sobre submissão e humildade? Sinais de fraqueza. Sinais de fraqueza. Mas como é que nós devemos nos aproximar diante de Deus? É forte ou fraco? É com esse sinal de fraqueza, fraquinho, que nós temos que falar: Senhor, sou fraquinho. Orando semana e lembrando, Senhor, orando cada um dos irmãos. Aí teve uns que eu falei assim: Senhor, fulano está pequeno. Aleluia. Eu sou pequeno. Lembrei a Moisés, né? Deus falou: eu vou fazer isso aqui, eu quero ir mais, Senhor, faz não, Jacó é pequeno. Deus, tá bom.
Ai, que Deus maravilhoso. Que Deus misericordioso. Com o seu povo, tá? Com o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. O verso. É assim que nós temos que ser diante de Deus, pequenos, fracos. Paulo diz assim: que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas ruins deste mundo. Do ponto de vista do mundo, quem nós somos? Zé ninguém, Maria ninguém. Não tem problema. Eu tenho satisfação a dar ao mundo, mas tenho que dar satisfação a Deus. E Deus nos escolheu. Amém. Glória a Deus. Não tem nada de bom em nós. Ele sabe que eu sei disso. Glória a Deus. O verso 3, a gente leu o 2, mas o 3 começa com uma frase aparentemente diferente, contrastante, né? Contrastando tudo isso que a gente acabou de falar. Diz aqui: o Senhor é muito paciente. Espera aí, que Deus irado é esse, mas é paciente. E aí a gente está falando da limitação da inteligência humana, porque o homem natural não consegue entender como Deus pode ser paciente e ter ira ao mesmo tempo. Como que Deus pode ser paciente e ter ira? Eles não vão entender mesmo. Não é para eles entenderem, eles também nem querem entender. A Bíblia diz que eles se tornaram nulos no seu entendimento. Está lá em Romanos 1, verso 21. O mundo se tornou nulo. Eles preferem evitar pensar sobre quem Deus de fato é. Eu estava vindo ali, mas já tem dias, há mais de um mês que eu estou pensando. Gente, domingo é o dia do Senhor, sempre foi, desde a criação. Olha que o povo fica domingo dentro de casa, bebendo, se prostituindo, na TV, se afastando de Deus, vendo jogo. Estou falando de todo mundo mesmo. Não pense, evita pensar em Deus, evita falar sobre Deus e diz que conhecem a Deus. Gente, vai para a igreja, vai falar sobre Deus, ensina seus filhos sobre Deus, mas não, o mundo cada vez mais vai se distanciando de Deus e acham que estão perto de Deus. Claro que não é só domingo, mas estou falando domingo, porque durante a semana, durante a semana trabalho, né? Fico cansado, e domingo, está cansado também, para as coisas de Deus. Domingo é no dia do Senhor, é o dia, todo dia é dia do Senhor, é lógico, mas há um dia em que nós tiramos exclusivamente para isso, para servir ao Senhor, para falar mais sobre o Senhor. Por isso que eu digo aos irmãos, não estou batendo na tecla toda semana, mas evita ligar a televisão, a não ser em programas, né, cristãos, bíblicos, redes de sociais, para você chegar aqui à noite, né? Você já vem de manhã, sua cabeça já começa a participar das coisas de Deus, pensar nas coisas de Deus. Chega à noite, você está bem, você já vem preparado para o culto. Mas fica o povo aí distanciando de Deus, vivendo para si mesmos. Aí eu pensei, acho que eu vou preparar uma mensagem sobre o dia do Senhor. O mandamento qual que é o dia do descanso? O mandamento do descanso? Eu esqueci agora. Mas você sabe qual que é. O dia do Senhor. Aí você vê as crianças, festas no domingo. Eu falava antes, né? Eu não gosto que faz festa. Eu não gosto lá em casa fazer festa de criança de domingo. Domingo é dia do Senhor. Faz no sábado. Ou então faz no domingo à tarde, num momento que dê para ir para o culto, acabar mais cedo, né? Não vamos impedir, né? Ou proibir, não é isso. Mas eu estou falando que aquilo, a gente está falando que é melhor, o que é menos pior, para a gente se aproximar da vontade de Deus. Então, eles tornaram-se nulos no seu entendimento. Eles não querem saber de Deus, não vão saber mesmo não. Eles não vão entender mesmo não tem como entender mesmo não. Quanto mais a gente se afasta, isso não é só de Deus, é de qualquer coisa.
Se você chega, primeiro dia no seu trabalho, você não sabe de nada, mas você chega lá e começa a aprender. Se você chega uma semana e você não quer mais ficar lá, como você vai aprender aquele serviço? Você vai sair de lá, não vai aprender aquele serviço, não vai saber do que se trata. Se você começa a ler, começa a estudar e não dá continuidade nos seus estudos, você não consegue chegar à plenitude daquele negócio, daquele conhecimento, seja em qualquer área da vida, e com Deus não pode ser diferente. Quanto mais se evita falar em Deus, pensar sobre Deus, olhar no lugar certo, né? Olhar no lugar certo. Domingo que vem nós estaremos aqui falando sobre a morte, mas qual o ponto de vista bíblico sobre a morte? Não é meu ponto de vista particular, é o ponto de vista de Deus. Se alguém tem algo a dizer sobre a morte, esse alguém é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então eles não vão entender como que Deus ira e como que Deus é paciente. Mas o verso 7 explica. O verso 7 diz o quê? O Senhor é bom. Fala amém. Um refúgio em tempos de angústia. Mas olha a explicação agora. Ele protege os que nele confiam. Aí, a diferença. A explicação é essa aí. Vamos explicar mais, mas vamos devagar. Então a gente falou aqui da vingança. O aviso, como esse que nós estamos falando agora, pode evitar a vingança. O verso 7 explica, e só a igreja do Senhor entende essa diferença ou esses tipos de contraste. Ao contrário do mundo, nós não temos medo de Deus assim, porque Ele não é assim conosco. Amém, Jesus. Obrigado. Eles deveriam ter mesmo medo de Deus, mas evitar a Deus não é a solução viável para eles. Antes também nós tínhamos medo de Deus, quando Ele era apresentado assim, sim ou não? Mas agora tudo mudou. Nossa posição diante dele foi mudada. Não somos mais objetos de sua ira, mas objetos do seu amor e graça. Amém. Por isso eu disse aos irmãos que eu ri de mim mesmo, depois de 1 milésimo de segundo de preocupação. Fui lendo assim, abrindo o olho, aí lembrei, não, eu sou filho de Deus, peraí, isso aqui não serve para mim. Amém. Acabou, você era antes. Já teve uma pessoa que sofreu toda a ira em nosso lugar. Toda a ira. Essa ira aqui, ó, que dá medo. Imagina quando Jesus falar, Pai, por que me desamparaste? Quando que isso tinha acontecido? Na eternidade? Jamais. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu essa ira, para que você e eu tivéssemos paz. Glória a Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a igreja, o Senhor é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia. É o que está escrito aqui na minha. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aleluia. Você vai a Ele pela oração, aí a sua confiança, né? Você sente assim, mais forte, né? Os que confiam nele, Ele serve com proteção. Está aqui, Ele protege os que nele confiam. Glória a Deus. Amém. Ao contrário, irmãos, os ímpios que não confiam nele, como já dissemos, tentam evitá-lo, perecerão. E essa é uma maneira de atingir a Deus. Evitar a Deus é uma maneira de atingir. Ao evitar a Deus sem querer, inconscientemente, os ímpios, o mundo, tramam planos contra Ele. Porque pensar no Deus verdadeiro, perguntar a si mesmo se seus caminhos estão de acordo com os caminhos dele, preocupar-se com isso, são exemplos de planos que vão colocando em prática contra Deus. Porque eles não fazem isso. É o que diz o verso 9.
o Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Olha aí. E aqui eu quero lembrar que não, lógico, nada atinge Deus, né, irmãos? Pensou? Qual o plano que o ímpio pode formular para atingir o Senhor? Nocautear o Senhor e ele ficar lá caído no chão. Que maquinações o ímpio pode engendrar para acertar em cheio o Senhor? Soberanamente falando, nada pode atingi-lo. Mas claro, o pecado do homem acerta em cheio a santidade dele. Aí o bicho vai pegar. Mas observe, acertá-lo em cheio não significa que ele cai lá, né? Fica desacordado, mas sim que ele se ira e reivindica que o homem tome uma posição. O Salmo 2 é um exemplo clássico disso, irmãos. O Salmo 2 começa assim: porque se amotinam os povos e engendram coisas vãs contra o ungido do Senhor. Por quê? Fazem planos contra o ungido do Senhor, fazem planos contra Deus, não querem pensar em Deus, não querem saber de Deus, que evitam falar e pensar e discutir e abordar alguém para saber da sua própria alma, da condição da sua própria alma. Os irmãos estão entendendo? Tem que dar uma pausa aqui e perguntar isso. E o Salmo 2 é assim, e diz lá: o Senhor se rirá deles, o Senhor zombará deles. Você acha que Deus não ri? Deus vai rir, sendo irônico e zombar na cara deles, quando eles estiverem lá no fogo eterno e Deus esmagando a eles. Eles não querem aprender de Deus, por quê? Para continuarem vivendo em seus pecados. O outro ensino que temos aqui é que, já que o Senhor não é atingido pelos planos malignos dos homens, então eles procuram atingir o povo de Deus. Eles não atingem a Deus, mas procuram atingir o povo de Deus. E aqui, mais uma vez, glorificamos ao Senhor, porque o Senhor toma nossas dores e aflições, meus irmãos. Amém. Esse salmo eu gostaria que você lesse. 68. O número 68, salmo número 68, verso 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cunhalará de benefícios, ó Deus, que é a nossa salvação. Aleluia. Dia a dia o Senhor nos cumula de benefícios. Há uma outra versão aí que diz assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia carrega o nosso fardo. Fala amém. Amém. Irmã, está sofrendo, né? Dia a dia o Senhor está carregando o seu fardo. Dia a dia o Senhor está carregando o seu fardo. Irmão, está acontecendo alguma coisa lá? Está escrito aí na palavra, não fui eu que escrevi. Quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mandou escrever e falou assim: dia a dia eu carrego o seu fardo. Está sofrendo, irmão? Fala isso para o seu irmão: dia a dia o Senhor carrega o seu fardo. Fala aí, fala aí, fala para ele. Ele é o Deus que dia a dia toma as nossas dores e as nossas aflições. E em um certo aspecto, ele se sente atingido quando o seu povo é atingido. Quando Saulo perseguia a igreja, Jesus apareceu perguntando: por que você está me perseguindo? Peraí, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Quem és tu, Senhor? Que bom se o entendimento e o coração dos perseguidores fossem abertos como o foi de Saulo. Saulo caiu, certamente ficou ali pensando no significado dessas palavras, né? Por que me persegue?
Se seus corações, né, do povo, né, e mentes fossem abertos, seria bom para eles mesmos, pois não seriam objetos da ira divina. A última parte aqui, a disciplina agora. Eu disse que o Senhor não nos trata como trata os ímpios, mas não significa que Ele não nos disciplina. Verso 12, aqui ó. Assim diz o Senhor, apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, povo de Deus aí, ó, Judá, embora eu a tenha afligido, tá vendo? Senhor, disciplina o seu povo. Não a afligirei mais. Graças a Deus. Glória a Deus. Então o Senhor nos disciplina. Enquanto que nos ímpios sua ira é e será descarregada, nos salvos ele age para a disciplina, a fim de achegar-nos mais a Ele. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, na sua carta diz que chegou a hora do juízo de Deus sobre o povo dele. E o que será daqueles que não são o povo de Deus? Vamos ver. Isso aí eu acho importante. Primeira carta, capítulo 4, verso 17. Pedro 4, primeira carta, verso 17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Olha aí, vamos nem falar desse que nós já falamos, mas falando de nós, o julgamento já começou. A disciplina já começou. Irmão, presta atenção, a psicologia atual diz que não é saudável e é até errado usar correção na criança, não é isso? Mas a Bíblia nos diz o contrário. E em quem você acha que eu vou acreditar? Na Bíblia. E você? Vamos ler Provérbios 22:15, por exemplo. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Amém? Amém. Você quer psicologia melhor? Quer? Mas o que a psicologia atual está fazendo? Não só a psicologia, como todas as demais ciências. Se afastando de Deus. Se afastando de Deus. A psicologia moderna diz que a disciplina é falta de amor e cuidado. E a Bíblia diz que não corrigir, que é. Vai aí 13:24 de Provérbios. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo a disciplina. Olha aí. O que retém a vara aborrece. Mas aquele que ama o seu filho, na hora da disciplina, precisa ser disciplinado. Precisa disciplinar. Em quem você acredita? Na Bíblia ou na psicologia moderna? Por mais que os problemas se multiplicaram na face da terra, eles são os mesmos desde que o pecado entrou no mundo. Eles se multiplicaram porque também os homens se multiplicaram. Mas os homens são os mesmos desde o início. Os problemas são os mesmos. Por mais que se desenvolvam técnicas de comportamento, e eu não estou aqui negando os benefícios dessas técnicas, tá, irmão? De maneira alguma. Mas nós temos que rejeitar, sabe o quê? Cabalmente, qualquer técnica que queira substituir o ensino da palavra de Deus. E esse é o problema da igreja atual. Há pouco tempo estive conversando com um membro de uma das igrejas grandes aqui de Belo Horizonte. A pastora lá foi fazer psico alguma coisa, não é psicologia não, é uma outra coisa lá. Agora tudo na igreja lá quer fazer, aí faz reunião e faz isso e tudo quer enfiar isso, é terapia, é não sei o quê.
A pessoa não está nem aguentando mais, nem os próprios membros. Aí você vai conversar, tirando a palavra de Deus, essa técnica aqui, ó. Irmão, nenhuma técnica que queira tirar a palavra de Deus procede de Deus, é do diabo, porque Deus não se contradiz, Deus não contradiz Deus. Se a técnica vem para te ajudar a abrir a sua mente, te mostrar um caminho que você pode usar a palavra de Deus ali, aí tudo bem, mas querer substituir a palavra de Deus, irmão, rejeita. Voltemos ao princípio da inspiração bíblica. Se a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, sendo Deus eterno, será que ele não sabe como resolver os problemas dos homens? Será que os homens evoluíram tanto que Deus pode ser dispensado? É o que eles estão querendo nos fazer pensar. Mas essa igreja não cairá nessa. Não caia nessa. Quem estiver me ouvindo, não caia nessa. Deus é Deus. Ontem, hoje, o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, será. Ele é Senhor, Ele sabe. Ele que te criou, Ele que me criou, Ele criou todas as coisas. Ele sabe como resolver todas as coisas. Ele que sabe como que resolve todas as coisas. Eu acho que é assim. O que você acha está aqui? Tá. Então não é você que acha, é Ele que falou. Amém. Ah, está aqui? Não. Então você não vai conseguir bom resultado. Você vê que eles estão se enrolando. Eles mesmos se contradizem. Dia a dia eles se contradizem. Suas técnicas. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Tá bom. Irmãos, inspiração bíblica. Isso é aula de seminário, tá? Inspiração bíblica. A Bíblia não erra. Não erra. Não erra. Porque Deus, o Deus perfeito que não erra, que inspirou a sua escrita, então não tem como não dar certo. Glória a Deus. Mas falando em disciplina, o Senhor mesmo disciplina o seu povo. Ele pode usar alguém para disciplinar, ou ele mesmo pode disciplinar. Quando ele usa alguém ou algo, não significa nada, é ele que está fazendo. Por acaso alguém pode fazer qualquer coisa escondido dele? Pode alguém tramar e executar algo sem que ele dê permissão? Olha o caso de Jó, a gente citou aqui essa semana passada, né? Deus disse assim com o diabo, Satanás, faz isso e isso. Satanás respondeu, sim, o Senhor. Foi lá e fez com Jó. Aí Deus falou assim, isso aqui você não pode fazer. Ele disse, sim, Senhor. Foi lá e não fez. Cachorro de Deus, o diabo, cachorro de Deus. Aleluia. Ninguém pode fazer e falar nada sem que o Senhor tenha falado, tenha planejado, tenha na eternidade. Lamentações, vamos ver o versículo que é melhor do que eu falo. Lamentações de Jeremias 3, verso 37. Pode ler. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor não o mande? Não. Aí. Quem é aquele que diz, eu falo e faço? Vamos rir, gente. Eu falo e faço. Só Deus pode falar assim, meu filho. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Bobinho. Você fala e faz, beleza. Mas se o Senhor falar também lá, ou já ter falado, ou às vezes Ele permite, né, ordenou, né, lá na eternidade, Ele é soberano, Ele ordena, tem esse negócio de permitir, vontade de Deus, permissivo. Irmão, Deus é soberano. Ele quer levar o sujeito para o inferno, então eu quero que você faz
Então, fala e faz. Eu que quero, você faz e faz. Vai aumentar a condenação dele. Vai lá e fala, faz o errado, né? E aumenta a condenação dele. Boa aí, está escrito aí. Nós acabamos de falar na inspiração bíblica. Quem é que faz e fala sem que o Senhor tenha o quê? Ordenado. Olha o verso 12. Diz que ele afligiu o seu povo. Olha aí. Né, a gente leu. Embora, Judá, eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Como que Deus afligiu o seu povo? Se utilizou de um império estrangeiro, a Síria, né, que a gente falou no começo, assolou e trouxe muitas fatalidades ao povo de Israel. Irmão, Deus faz. Em Atos 5 nós temos o exemplo de um casal que Deus fez lá na frente do apóstolo. Quem queria ser membro da igreja de apóstolo Pedro aqui? Foi lá na Ananias, Safira, combinado e tal, né? Não, vamos chegar lá, a gente também quer participar desse negócio, mas não vamos dar tudo, não. Todo mundo sabe dessa história, né? E o Senhor os matou ali na frente do apóstolo. Foi um derrame, não é a ciência, vamos lá assim, vamos pegar, fazer uma autópsia aqui. Foi um infarto, não importa de que seja, Deus ordenou que chegasse aquela hora. Ele não controla nada, não? Ué. E caíram ali os dois mortos. E foi disciplina. E não deixa de ser disciplina. Mas veja o que o apóstolo Paulo nos mostra em 1 Coríntios 11, 32, meus queridos irmãos. Mas quando fomos julgados, fomos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Eu não sei você, mas eu considero isso uma bênção. Eu considero esse versículo uma bênção. Quando somos o quê? Julgados. Julgados pelo Senhor, né? Somos julgados pelo Senhor. Para quê? Para a gente não ser condenado com o mundo. Tá vendo, irmão? Não dá para... Não dá? Pois é. Deixe que o Senhor está nos julgando. Eu falava, né, muito isso. Eu amo quando o Senhor me corrige. E dói muito, irmão, falar isso, mas a gente tem que falar. Ô Senhor, mas com o mundo eu não quero ir, não. Se o Senhor estiver te disciplinando por acaso, se o Senhor estiver me disciplinando, né, por acaso, amém. Amém. Dê glória a Deus. Você não vai estar com o mundo sendo condenado, indo lá para o lago de fogo, o inferno eterno. Olha aí que o apóstolo acabou de falar. Quando somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Nossa, você pensa demais. E o objetivo está lá em Hebreus 12, verso 10, para que sejamos participantes da sua santidade. Aleluia. A gente vai parecendo cada dia mais com Jesus. Eu falei para os irmãos aqui, eu acho bonito crente. Bicho bonito é crente. Eu gosto de não conhecer. Eu passo na rua assim, tá, eu estou parado ou fazendo alguma coisa, eu olho assim, vejo uma pessoa que ele está parecendo crente. Ele é diferente, bonito ele. Você olha para o rosto dele, tá diferente, é diferente dos outros. Né? Hoje em dia as roupas estão mais ou menos tudo igual, então não é pela roupa. Né? Olha no rosto dele, irmão, tem um negócio diferente. Como diz o mineiro, tem um trem diferente. Eu não pergunto não, mas às vezes já chegou uns de eu achar que era, e, por exemplo, eu estou na fila lá do caixa, né, do supermercado, por exemplo. Já chegou vez de eu achar que não era, eu estou perto dele, a linguagem dele é diferente. Ele abre a boca, palavras é igual às nossas, é igual a palavra de um santo homem de Deus. A educação com que fala, as palavras que fala, a maneira de falar, algumas palavras-chave que só crente usa. É isso mesmo. Glória a Deus. Estou perto de um santo aqui.
Eu acho isso lindo, né? Claro, posso estar enganado? Claro, eu sou Deus, posso, mas não estou enganado em todas. Viu? Glória a Deus. Então é lógico, tudo que vai contra o que achamos ser certo e alguém fala que não é, não nos enche de alegria e satisfação quando Deus está nos disciplinando, tá? Quando Deus nos disciplina, enche de tristeza, né? Não é que ninguém, quando às vezes disciplina, né? Quando chama atenção, nunca mais vou naquela igreja. Vocês não, eu falei que vocês são maravilhosos, né? Nunca mais vou naquela igreja, não sei o que, chateado, um ódiozinho, alguns. Eu estava vendo uma mensagem uma vez e o pastor falava: irmão, presta atenção, o que Jesus falou com Pedro? Afasta de mim, Satanás. Sabe? Ele não falou na frente de todo mundo. Mas já pensou Jesus te chamar de Satanás? Nunca mais volta naquela igreja. Pedro saiu e foi montar a igreja dele. Porque é assim, né? Me chamaram de Satanás. Jesus. Jesus. Vamos continuar aqui, né? Mas se a disciplina cristã divina exercitar, vai produzir somente coisas maravilhosas. Capítulo 12, verso 11 de Hebreus, está aberto aí? Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Está vendo aí? Fruto de justiça. Aleluia, frutos de justiça. A disciplina não é boa. Eu lembro quando meu pai me batia, eu não achava bom, né? E às vezes aconteceu de eu não querer pensar coisas ruins, com medo dele achar, dele saber o que eu estava pensando, né? Quando eu era bem pequeno, né? Às vezes a gente pensa que o pai da gente sabe até o nosso pensamento, né? E eu me lembro que eu já pensei nisso. Falei, não vou pensar nada ruim não, porque senão ele pode ouvir meu pensamento, ele pode saber do meu pensamento, né? Mas para a glória de Deus aqui estamos, por causa das disciplinas, né? Como pessoa, e para a glória de Deus também. Igual lá em casa os meus filhos já sabem, ninguém tem permissão para desviar. Glória a Deus. Como se eu mandasse nisso. Lógico que eu não mando nisso, eu não mando em Deus, né? Eu não mando em Deus, mas ninguém tem permissão. Minha não. Ninguém vai sair da igreja, não. Enquanto eu viver, ninguém vai sair da igreja. É só obrigado a vir. Pelo menos estando dentro da minha casa, né? Não sei, isso é coisa de Deus, mas Ele, né? Mas eu trato meus filhos como se eles fossem de Deus, como se eles fossem salvos. Sempre foi assim, desde o primeiro aqui, ó, quando nasceu, antes de nascer. Eu trato ele como se eles fossem salvos. Eles têm que ir para a igreja, eles têm que orar, eles têm que ler Bíblia comigo. Já li a Bíblia com esse uma vez sozinho quando eu era pequeno, li a Bíblia 2 vezes com os outros 2. Né? Com essa mudança lá, esse acidente que ele está meio coisado ainda assim, né? Precisando de algumas luzes, mas também já está grande, né? Mas irmãos, estão entendendo, irmão? Irmãos, tenham paciência, estamos acabando aqui, tá? Vamos lá. Porque para o povo de Deus sempre há promessa de restauração, reconciliação e amor. Olha o verso 13 do nosso texto de Naum. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor está falando com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. E por fim, a salvação do povo de Deus será definitiva e eterna. Está no verso 15. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá, ele será completamente destruído. Olha aí, promessa eterna de bênção para o povo de Deus. Diante deste fato, nós podemos já hoje celebrar com alegria, meus irmãos. Mesmo nas aflições, sabemos que elas não são definitivas. Enquanto estamos aqui neste mundo, elas vêm, mas passam. Depois vem de novo, mas passa de novo. E assim as aflições ficam, igual ioiô, vai e volta. Mas é assim mesmo. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Não no temor e na fé, tá? Só nas lutas, beleza, irmão?
Mas todos os crentes guardam uma certeza em si, uma esperança que lhes foi dada uma vez e deve continuar sempre bem guardada. Guarde essa esperança. Amém. Não deixe ela esvair. Hebreus diz que o que há de vir virá. E não tardará. Olha só. Aleluia. Aí eu estava pensando, o que é esse negócio de não tardar? É chegar na hora certa. Está marcada a sua viagem lá para 8 horas, lá na rodoviária. Você chega lá meio-dia, aí você vai achar que vai demorar. Mas preste atenção, irmão. Você que adiantou o transporte vai tardar, se atrasar, se não estiver lá no horário marcado. Mas assim será o dia da nossa salvação. Não vai atrasar, não vai demorar. Já está marcada no dia certo. Na hora, tem um horário certo. Quando chegar o dia, a hora, o minuto, o segundo, vai acontecer. Ele rasgará o céu. Depois você olha ali, ó, assim para o céu. Aleluia. Nossa esperança será cumprida. A gente não é dos que retrocede. Aí no verso 39 de Hebreus 10. Enquanto as tribulações vão, chegará o dia em que elas terminarão definitivamente. A leve e momentânea tribulação. Olha, meu Deus do céu, Paulo, o que ele fala? Leve, Paulo, irmão, Paulo mais leve, irmão, Paulo sofreu mais do que nós, tá? A leve e momentânea tribulação produzirá um peso eterno de glória, aleluia. Então que nos alegremos hoje, cumpramos os votos que prometemos hoje, celebremos nossas festas hoje, porque o dia vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Concluindo, a gente especificou que se trata o livro de Naum, mas observe que ele não começa profetizando contra Nínive. O capítulo 1, a maioria do capítulo 1 é um hino ao poder, à majestade e à grandeza do Deus que destrói os ímpios, mas salva o seu povo. E isso no decorrer da história. Ainda que muitos possam criticar e discordar, o Senhor sempre age com justiça e amor, quando está disciplinando e vingando. Com justiça e amor na disciplina para o seu povo, com justiça e vingança, quando executa, condenando todos os que opõem a sua pessoa e majestade. Então é vital para a ordem e vida do universo que Deus seja adorado como Senhor absoluto e Pai amoroso. Amém? Deus abençoe a igreja. Pode glorificar a Deus, louvar a Deus, fique de pé.